Salve, salve, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. E depois dessa vinhetinha, você sabe que depois desse rock and roll está aqui no ar o SabaCast. E agora com um ambiente novo aqui, todo renovado, a gente traz convidados sempre importantíssimos aqui para o que a gente vai falar, para o que a gente vai tratar, né? O Saúde em Pauta, ele lida com saúde em diversos aspectos e a gente vai aprender muito aqui hoje. Bom, antes disso, eu quero te dar um recado. E vamos falar agora da Clínica Saba, a clínica que proporciona esse momento aqui para a gente. Na clínica, nós temos um trabalho aí do método Saba, e o método deriva, né, de diversos anos de trabalho, em que a gente vai desenvolvendo muitas técnicas ali. Né, eu fui desenvolvendo técnicas não só para atender dores físicas, dores emocionais, e hoje a gente atende casos multifacetados. Tem, sim, pessoas que têm dores emocionais e buscam o nosso trabalho, dores físicas crônicas sem solução pela medicina convencional, e questões energéticas, metabólicas, de sono e outras questões, né, e que a gente consegue também resolver, porque tratar do ser humano é tratar de um aspecto triuno, né, corpo, mente, emoções, né, e mais do que isso ainda, né, toda a parte emocional, espiritual, que não é religiosa, mas que envolve o ser humano. Então, há 28 anos tratando de mais de 17.800 pacientes presenciais. Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Para seguir a clínica, @clínica_saba nas redes sociais, no Instagram, e a nossa página também, @dr_Mário Saba no Instagram. Tá bem? Então vamos lá. E agora nós vamos conversar aqui com os nossos convidados. Você sabe que existem histórias inspiradoras. A gente vai falar um pouco sobre saúde, né? E do lar, do ambiente ao lar. Tá? Então, vocês vão entender o que é isso. Né? Eu vou primeiro apresentar aqui para vocês a Adriana. Né? E, Adriana, o Matheus também aqui está junto com a gente e tem uma razão especial para isso. Tá? Vocês vão entender no meio da nossa conversa, do nosso bate-papo. Uma razão especial. Então, vou começar por você, Matheus. Fala com o pessoal aí, dá um oi para o pessoal aí. Oi. Apresente-se. Quem é você? Eu sou o Matheus. Ah, que legal. E o que você faz, Matheus? Eu sou um aluno da escola. Aluno da escola. O que você estuda? Minha matéria favorita é matemática. É matemática. E quantos anos você tem? Tenho 9. Legal. E daqui a pouquinho a gente vai falar de mais coisas aí, né, interessantes aí para esse pessoal, não é? Interessante. Para você não foi muito legal, né? Mas para as pessoas aprenderem aí. Legal, porque eu tive que passar por uma coisa que me deixou com trauma um pouquinho até hoje, mas Hoje já está resolvendo, hoje né? já está resolvido. Não é? Que além de estudante, você também. Eu também. Você também é fã do Tio Mário. Ficou fã do Tio Mário ou não? Sim. Boa, garoto. Então, vamos lá. Adriana, por favor, apresente-se para a gente. Bom, eu sou, antes de tudo, Adriana, mãe do Matheus, grande privilégio de ser mãe desse menino incrível. E hoje diz que não se pode falar, né, da profissão. Eu sou arquiteta, mas eu sou arquiteta porque eu vivo arquitetura e eu vivo com o objetivo de proporcionar ambientes saudáveis e de bem-estar para os meus clientes. Legal. Né? Então, eu não penso só no design, não penso só na tendência, não é só isso. Isso é extremamente importante, é claro, porque faz parte do bem-estar, mas eu gosto de pensar no meu cliente como todo ele. Olha, que legal. Eu quero que você já fique bem à vontade desde o início para falar o que você quiser. Você pode falar da maneira que você quiser, né? Se você se você se sente. Porque amanhã, realmente, né, você pode estar na profissão ou você pode estar em outra profissão, mas quando você está naquela profissão, você pode falar, sou, né? Sou arquiteta, atuo nessa área, né? Não tem problema nenhum, né? Então, me fala se sempre foi um hobby isso da Adrianinha, né? Desde criança. Eu sempre gosto de perguntar, independente da área, se a pessoa é psicóloga ou se a pessoa é da área, né, mais ligada à saúde. Hoje nós temos diversas saúdes, principalmente nas 12 áreas da vida, mas principalmente aí se foi sempre um sonho seu enquanto criança ou se foi algo que veio depois. Conta um pouco pra gente. Bom, a arquitetura não foi um sonho desde criança, mas desde criança eu desenvolvi algumas habilidades, como o desenho.
né? Sempre gostei do desenho, das cores, da arte, né? Então, desde pequena, eu pedi, né, para os meus pais me colocarem num curso de desenho, né? Então, foi o meu primeiro contato ali com algum tipo de arte. Minha professora, durante 5 anos, foi a Narege, uma artista que eu admiro muito até hoje. E eu só saí do curso da Narege porque eu entrei na arquitetura, né? Então, eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, e eu precisei fazer a escolha, né? Ou eu continuava no curso de desenho ou eu faria arquitetura. E eu decidi arquitetura de uma forma muito tranquila, assim, foi muito... Para mim, não tinha outro caminho, né? A hora que eu li ali a descrição, o que era o curso de arquitetura, para mim, aquilo já ficou decidido, né? Então, fluiu de uma forma muito natural, essa escolha. Durante o curso de arquitetura, também foi um curso muito bom que eu fiz, com excelentes professores, com bons colegas. Então, eu nunca tive dúvida e nunca pensei em desistir da arquitetura, né? Porém, quando eu me formei, muito nova também, né, com 22 anos, já tinha que tomar decisões importantes, inclusive de obras, né? Eu comecei a frequentar a casa das pessoas e obras, e algumas coisas me chamavam a atenção. Então, sabe quando você vai receber um amigo e é arquiteto, você vai falar assim, nossa, não repara no meu design, não repara na minha decoração, porque você já acha que o arquiteto vai entrar na sua casa e vai reparar nessas coisas. E eu não, eu reparava assim, por exemplo, nossa, será que esse piso não vai escorregar? Nossa, será que esse armário não está a uma altura muito alta para essa pessoa? Então, eu reparava nessas coisas, né? Na funcionalidade. Na funcionalidade das coisas e na segurança das coisas, né? Tá. Então, eu via, por exemplo, um tapete muito mole, né? Muito sem segurança nenhuma. Eu falei assim, meu Deus, quem que vai passar aqui? Será que não vai cair? Então, assim, desde sempre, eu sempre me preocupei com isso, né? Certo. E o tempo foi passando, e eu fui atuando, né, cada vez mais na área. E essa parte sempre me chamou muita atenção, né? Até que, já tinha alguns anos de formada, eu procurei algum curso que pudesse me ligar para oferecer mais conforto, mais segurança e mais bem-estar para os meus clientes. Né? Eu queria ter algum diferencial nesse sentido. Certo. Foi aí que eu fiz algumas, não finalizei, mas eu comecei a fazer algumas aulas de mestrado na Unicamp, com a doutora Ana Maria. E eu vi nela tudo aquilo que eu precisava saber, né? Que é o quê? A promoção da saúde através da arquitetura. Então, como que, através da arquitetura, a gente pode proporcionar ambientes mais saudáveis e mais seguros. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Opa. Como que, através da arquitetura, a gente pode fazer um ambiente mais saudável? Exatamente. Né? A nossa formação já é para quê? Para que você explore muito a luz solar, a ventilação, né? Ambientes, os materiais também que são determinantes para uma obra, a gente precisa escolher o bloco que você vai usar, o acabamento que você vai dar, né? Sim. Então, tudo isso a gente já vem da nossa formação. Sim. Como arquiteto. Mas eu ainda queria um pouco a mais. Não, interessante você falar isso. Só quero fazer uma breve pausa, você já continua, porque você falou dessa história do arquiteto entrar no seu ambiente de trabalho e começar ou palpitar ou reparar, né? E mesmo sabendo que não iam palpitar, porque as pessoas são educadas, né? Pelo menos a maior parte delas. Isso me motivou a depois reformar a clínica e tal, porque eu sempre fui não só muito funcional, mas funcional só olhando para o conforto, né? Eu sou muito sinestésico, muito auditivo também, então olhando para o conforto. E combinação era muito pouco, né? Não que eu não tivesse um gosto e tal, mas assim, sabe, quando você não repara muito isso, mas aos poucos os bons arquitetos que falavam não só de combinar e combinar cores, que também tem a sua vez e tal, mas começaram a entender a cultura da clínica, por exemplo,
e viram, por exemplo, uma luz para não ficar no olho do cliente, né, para dar conforto para o cliente. Eu acho que isso é importante. Você ia falar até, não sei se você vai ainda se alongar nisso também e explicar para a gente, mas não é se alongar, se explicar mesmo, né, como que isso funciona. Mas também, por exemplo, a arquiteta que fez ali a reforma para a gente, tá? Inclusive eu cuidei da família dela, ela queria mudar todo o meu... tirar o taco, né? Que o taco é lindo, é maravilhoso ali e tal, Sim. e colocar piso frio. Eu falei, não, mas isso faz parte da cultura da minha empresa, do aconchego do meu cliente, porque seja no inverno ou no verão, ele pode tirar, pode ficar descalço e colocar o pé na madeira, que ele não vai ter friagem, umidade. Principalmente a gente que trabalha ali com medicina tradicional chinesa, sabe que uma das causas de doenças são as causas externas. Então, ar-condicionado, vento, piso frio, pela medicina chinesa. Tá? Por mais que a medicina convencional muitas vezes ignore isso, né? Algumas partes ali, talvez a infectologia e a pneumo liguem mais para isso, mas outras áreas às vezes acabam ignorando. Então, existia alguma coisa que eu falei assim, poxa, eu tive que dar uns toques para o arquiteto, porque parece que o arquiteto já vem com o gosto dele, e se você não interrompe, fala, espera um pouquinho. Né? Existe aqui uma pessoa que pensa no seu cliente, que assim, é por isso que a gente tem uma cultura do atendimento humanizado, do acolhimento. Sim. E espera um pouquinho, você não vai mudar isso, né? Não dá para mudar. Exatamente, é exatamente isso. Então, por isso que a minha profissão, o que eu exerço na arquitetura não é só a função da tendência atual, mesmo porque a tendência hoje é uma, amanhã é outra, daqui a pouco é outra, e daqui a pouco volta para essa uma, né? Claro. Então, o que eu preciso oferecer para você? O seu ambiente confortável, de bem-estar, de segurança, né? Então, eu preciso entender como você trabalha, né? Eu preciso entender como você vive, e eu tenho que entender como você se sente confortável. Né? O conforto para você pode não ser o conforto para mim, que é exatamente o que você falou. Então, eu percebi na minha trajetória que eu era muito mais humana no sentido de entender o meu cliente em todo o seu contexto, do que simplesmente sentar na frente do computador e fazer uma linda sala, né? um quarto, né? Uma linda casa. Né? Mesmo porque hoje a arquitetura ela está muito padronizada. Né? Então, você vê em alguns condomínios, as casas são muito parecidas, né? São muito parecidas. Então, a arquitetura foi deixando de ter o estilo próprio, né? Ela foi deixando de ter as suas características, né? Hoje a característica é o quê? É o que todo mundo gosta. É o que está... Isso porque eu sou super a favor de Pinterest, de TikTok, de Instagram, porque a gente tem que usar a nosso favor, né? É o nosso aliado. Então, assim... mas será que um dia vai substituir o arquiteto? Não vai, porque eu preciso saber o que é o conforto para você, o que é a beleza para você. Vários dos meus clientes falam, eu quero essa sala, eu quero essa escada. Não, mas não é a sua realidade. Né? Enfim, e aí, a partir disso, teve algumas mudanças na minha vida e eu ainda queria algo a mais. E aí que eu fui fazer a pós-graduação em Engenharia de Segurança no NASP. E foi um curso assim maravilhoso, onde identifiquei muitas coisas que eu queria saber. Né? Apesar de... Eu acho que eu nunca vou ter contato com 70% do curso, né? Que é muita coisa, mas aqueles 30% ali que eu aprendi, eu coloco em prática, não só nos meus projetos comerciais, que normalmente são grandes empresas, né? Esse curso, né? de segurança do trabalho, são grandes indústrias, enfim, mas eu trouxe para os meus projetos residenciais, por exemplo, que nem o arquiteto, ele tem a formação para fazer uma escada correta e confortável. Certo. Ok, mas eu uso o aprendizado que eu tive do projeto comercial para colocar essa escada numa situação mais segura. Como, por exemplo, e se você precisar correr da tua casa? E se pegar um fogo? A gente nunca pensa nisso, né? Nunca. Eu quero dar atenção aqui para você que está escutando aqui. Você já pensou nisso? Que você pode utilizar o seu ambiente ou para salvar a sua vida, muitas vezes, ou para se complicar, né? Já aconteceu alguma coisa aí parecida com você? O que você está achando disso, né? Comenta aqui para a gente.
tá? Já aproveita, deixa seu like, manda, compartilha para pessoas que precisam escutar a nossa história, porque assim, o que está por vir aqui, vocês não imaginam, tá? Então, fica até o final, eles vão fazer perguntas para mim aqui também, e o Matheus já está até se coçando aí para fazer uma pergunta para mim, e a gente vai conversar sobre outros aspectos também. Então, não perca que fica até o final, você vai ter uma surpresa boa, de verdade. Se você não tiver, depois me chama na rede social e me cobra, tá? Mas vai ter uma surpresa boa aí. Então, já deixa o seu like e compartilha essa live aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, paralelamente também, por exemplo, eu entrava num lugar, num prédio, ou, né, muito nova, começa a frequentar os lugares, boates, por exemplo, ou ambiente fechado, eu já entrava ali, eu já reparava, eu já mapeava onde está a saída, onde está a saída de emergência, onde tem escada. Então, para mim, sempre foi uma preocupação. Não é até sem neura, porque, por exemplo, você vai num cinema, que é um lugar mais escuro, sem neura. Né? Você fica meio assim, você fala, pô, mas tem um monte de escada aqui, se eu vou tropeçar aqui, né? Como é que é? Por isso tem as luzes guia, né? Sim. Coisas que a gente, muitas vezes, não está muito habituado a olhar, a ver, a reparar, mas isso. Quando você tem esses olhos clínicos, né, para isso... Isso sempre me chamou a atenção, assim, exatamente, sem neura. Mas, assim, eu entrava, era muito natural de mim, né? Claro. Então, eu entrava, por exemplo, um salão de festa de um casamento. Ok, lindo, maravilhoso. Você tem quantas emoções ali para você usufruir, uma festa, parente. Você não vai ficar preocupado com o salão. Mas, para mim, era muito natural olhar e falar assim, onde está a saída de emergência? E eu já procurava sentar perto da saída. Da mesma forma que um muito dentista natural. vai olhar os dentes, né? Exatamente. O profissional médico vai olhar, né, para o corpo, para a postura, enfim, para... Se a pessoa é saudável, se transmite uma boa energia, o psicólogo, né, por exemplo, deveria, exatamente. Né? Se não repara nisso, deveria. Exatamente. Então, assim, foram várias questões que eu sempre observei e sempre me preocupei com a saúde e a segurança nos ambientes, né? E do lar, porque aí também já passei por algumas experiências na arquitetura, né, diversas, como mais comercial, teve uma época, e acabei me fixando na residencial. E na residencial eu tenho cada vez mais colocado isso em prática, né? Então, seus projetos são mais voltados para residência? São mais residenciais, né? São projetos de casas para quem quer construir, né? Eu faço interiores, porque eu sou formada há 24 anos, Sim. E na minha época não tinha a especialização ou a pós em design de interiores. A gente já fazia tudo. Então, a minha formação engloba tudo, né? O design de interiores é uma especialização, ou não precisa ser arquiteto, né, para você ser designer de interiores. Mas a minha formação de arquitetura, automaticamente, a gente já tinha essa formação também com o mobiliário, com a escolha dos materiais internos, né? Então, aí eu trouxe todo esse aprendizado, desde as matérias da Unicamp, a minha pós-graduação, depois eu fiz uma especialização, na época de pandemia, sobre interiores saudáveis, né, para reforçar um pouco mais sobre a questão da sustentabilidade. E aí eu comecei a aplicar cada vez mais, né? Então, assim, pequenas soluções, por exemplo, um box. Eu não consigo, hoje, indicar um box para um cliente sem a colocação da película protetora. Porque o box, como é um vidro industrializado, ele pode estourar. Assim, sem depender, pode ser mau uso? Pode, mas pode não ser. Pode colocar em risco as pessoas que estão ali convivendo. Exato. Né? É um risco, pode ser um trauma. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que o box estourou. Então, se tivesse uma película protetora, ia assustar? Talvez, mas não ia chegar ao ponto de traumatizar ou se machucar, por exemplo. Hoje, bons clientes para você são pessoas que... Pessoas que querem construir, né, sua casa, que sonham com essa conquista, né? Mas de uma forma que tenha bem-estar e, principalmente, a segurança. Né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer pé direito, né, que é a medida do piso acabado até o forro, sempre um pouco mais alto que o normal.
Né? Então, por que? Para por quem que não entende isso? o que é pé direito, acho que é só na medicina, pé direito, pé esquerdo, né? Então, não, nós também temos um pé né? direito. Pé direito é a altura, não é isso? É a altura do piso acabado do até piso o acabado forro. até o forro, até né, o teto ali, Até o forro, né? esse espaço tá. que a gente vê, né? Isso, então tá bom. Então, pé direito é isso aí. É isso aí. Para mim é isso aí. Então, são esses clientes. Isso. E aí, olha só, né, para você que está escutando a gente aqui, as coisas que mais, os nossos maiores problemas, os nossos maiores traumas e bloqueios têm intimidade com os nossos propósitos e com o nosso propósito de vida. Guarda isso. Adriana, você pode me contar como que a gente se conheceu? A gente fez parte de uma organização, mas a gente não se conheceu nela, né? Como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu porque eu recebi um convite de um colega meu de trabalho, do Diego. Ele tem a loja Luminax, né, de iluminação. Diego. E ele me convidou para participar de um evento, né, de profissionais e para networking, né? Que era um evento internacional, né? Que é um evento internacional. Teve palestrante da Itália, da Grã-Bretanha. Teve. E eu fui, né, muito agradecida pelo convite. Eu fui lá. Eu já te conhecia de nome, né? Eu já tinha. Não me era estranho. O Doutor Estranho não me era estranho. Doutor Estranho, né? E aí você estava lá, né, nesse evento. E eu lembro que o Diego estava, quem estava expondo, né? Cada um sorteava um produto seu, né? E, como arquiteta, o Diego estava sorteando um lustre. Eu falei, quero esse lustre para mim, né? Por que não? E eu fiquei focada ali no lustre. Aí passou o sorteio do lustre, nada, não ganhei nada. Eu falei, nossa, minha sorte acabou, né? Tá bom. E aí você, né? Acho que você estava lá na frente e você falou assim, olha, a minha clínica não vai sortear nada. As 2 primeiras pessoas que chegarem lá no meu stand vão ganhar uma sessão express de... é verdade. Que no dia a gente estava apresentando a mentoria para empresários lá, empresários da saúde, mas ali a gente acabou sorteando, né? Uma sessão expressa, né, da quiropraxia, da osteopatia, sabe? Isso. Okay. Na verdade, não sorteou. Você falou assim. Sim. As 2 primeiras pessoas sorte que da chegarem... pessoa que chegar de pé. Isso, ali, exatamente. Sim. Mas como era um evento muito grande, com muitas pessoas, 2 primeiras eu falei assim, já era, né? Só que aí eu vi que ninguém levantou ali do fundo, né, de onde eu estava. Eu falei, será que tem alguém lá fora? Aí eu abri a porta devagarinho assim e falei, nossa, eu acho que dá tempo de eu ganhar. Por quê? Então, por causa da história que a gente vai contar, algumas pessoas já tinham me indicado a osteopatia, né? E eu estava sempre assim, antenada, né? E aí eu fui lá, corri, né? Falei assim, quem sabe eu consigo pegar aqui pelo menos o 2º lugar, e consegui. Parabéns, você ganhou uma sessão de osteopatia e tal. Eu falei, nossa, que bacana. Eu falei, agora eu vou descobrir o que é essa osteopatia, né? Porque eu nunca tinha tido contato. E aí, ganhei essa sessão, conversei com você lá na hora, tudo, contei muito por cima a situação do Matheus. Porque aí é que eu achei inusitado, né? Você chegou, a gente conversou, achei que fosse para você, né? E você falou assim, será que para o meu filho isso daria resultado, né? E assim, eu não atendo pediatria. Sim. Mas eu também... E o Matheus não estava lá. Não né? estava. E ela falou que tinha um menino, né, de 3 anos e tal. Então, assim, geralmente, criança tem muito medo de alguém com jaleco, né? Tem um receio. E mesmo que eu não fosse com jaleco, então, assim, quem atende criança tem todo um aparato, né? E eu atendi algumas vezes, mas não é o meu métier, né? E aí a Adriana me contando sobre o Matheus, de algo que aconteceu com 3 anos de idade. Eu queria que você contasse para a gente o que foi. Então, e eu, né, eu estava... era uma quarta-feira, tá bom. Era uma quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, e o Matheus foi na casa da avó dele, e parece que um tio chegou para comer, foi esquentar um prato no micro-ondas. Quantos e o Matheus tinha 3 anos. 3 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. E ele sempre foi assim, muito ativo, sempre brincalhão, né? Sempre achando que era o Homem-Aranha.
E sempre aprontando. Sempre E aí achava ele foi... Homem-Aranha porque ele era se meu apoiou... personagem favorito. Oi? Eu sempre achei que era o Homem-Aranha porque era meu personagem favorito. Daí eu vi que eu ia conseguir fazer as coisas, daí eu fazia sem medo. Entendi. Até- Com 3 anos de idade, né? Poxa. Daí chegou a E era favorito ou ainda é o Homem-Aranha? Era. Era? Né? Agora Pô. é o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Entendi. Pô, eu fiquei triste porque eu achei que fosse o Doutor Estranho, seu personagem favorito. Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Pode ser o segundo, né? Pode ser o terceiro, né? Não, pra mim é o terceiro. Tá bom, então tá Porque bom. ele é forte e legal. Beleza. Ele é então forte e tá bom. legal. Ele é forte e legal, né? Hã? Né? O olho de Agamotto, né? É isso? Legal. E aí, deixa a mamãe contar, então, como que eu te conheci. E aí fui para sua clínica, né? Mas assim, muito ansiosa, mas com a minha cabeça mais voltada no Matheus. Então, voltei, né? No que aconteceu nesse Sim. dia. E aí ele foi para casa da avó e um tio foi esquentar o Uma prato no comida micro-ondas. Sim. E aí o Matheus foi lá e se pendurou numa bancada que tinha de granito, porém ela não estava bem chumbada. Daí ela acabou caindo em cima de mim. E aí essa pedra de granito voltou para cima da barriga do Matheus e ele caiu. E eu lembro também que tinha algumas coisas que tinha, além da pedra de ter caído em cima de mim, eu lembro que tinha algumas coisas. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro que tinha algumas coisas. E aí você lembra da pedra Você caindo lembra em da cima pedra de caindo você. de você, em cima de você. E Ou você- na hora você desmaiou, assim, não lembra muito. Eu só lembro da parte lá, assim, de eu caindo e tentando segurar a pedra. Entendi. E isso rasgou por dentro do abdômen ou não? Caiu e amassou? Não, ele só sentiu dor, né, filho? Muita dor, por né? uns 3 dias. Ele sentiu dor e aí corremos para o hospital, né? E nos primeiros exames não foi detectado nada, né? Não foi detectado nada porque aparentemente não aconteceu nada e ele estava andando e ele estava bem por enquanto. Para quem né? visse de fora, estava bem. Para quem E o que, né, que tinha de fato acabado de aconteceu, então, ali naquela... uma pedra que tinha acabado de cair numa barriga de uma criança de 3 anos, então só dele ter levantado já foi um grande milagre, né? E aí as horas foram passando e ele começou a ter mais dores, né? E ele estava lá no hospital 22 de outubro, em Mojimirim, e sou aqui muito grata a toda a equipe e ao médico que atendeu ele, né, o Dr. Tiago, Sim. que não deixou ele sair do hospital enquanto ele estivesse reclamando de dor. Sim. Né? Então, ele ficou em observação e, no dia seguinte, ao meio-dia, ele fez a ressonância e foi detectado que tinha alguma coisa errada ali. Né? E Que tinha líquido solto. tinha líquido solto, cerca de 350 ml já de algum líquido Entendi. solto, mas não sabia se o que era aquele líquido e pelos exames de ultrassom não achava defeito, né? Alterações. Ou alterações em nenhum órgão que o ultrassom conseguia ver. E aí? E aí o médico falou assim, precisamos operar esse menino. Aí eu falei, não. Ele falou, sim, mãe, precisa abrir porque a gente não acha da onde... Foi praticamente aonde... exploratório para descobrir. Exatamente. Então, não tivemos escolha, né? O Matheus entrou para a cirurgia no final da tarde daquele dia. E, terminando a cirurgia, o médico veio conversar comigo e com o pai dele. E ele falou, olha, graças a Deus, nós agimos no tempo certo, na hora certa. E o Matheus teve uma fratura no pâncreas, né, atrás do pâncreas, que dá encosto com a coluna, né? Sim. Então, com o impacto, a coluna, né, fraturou o pâncreas. E é isso, e nenhum exame ia conseguir ver, né? Então, Sim. ele suturou, né, o pâncreas, e aí ficou em observação. Recebeu aí algumas transfusões de sangue e foi uma semana aí de hospital e para essa recuperação.
Enfim, passado esse grande Mas quer susto... dizer, você estava lá comigo na Expo Networking, lá onde foi o Sim, evento, sim. e o Matheus não tinha mais 3 anos de idade. Não né? tinha. Isso foi recente. Então, assim, com tudo isso, por exemplo, isso foi consertado ali naquela semana, quando ele tinha 3 Exato. anos de idade. Rompeu o pâncreas ali com, né, realmente essa fratura, essa ruptura do Isso. pâncreas, suturaram, né? Ele, pelo menos assim, a parte vital dele estava ok, Estava que perfeita. ficou até hoje, né? Exato. Mas teve mais Exato. complicações. Exato, ele teve alta, né, de todos os médicos, teve alta do especialista de pâncreas mesmo, não ficou nenhuma Então sequela. a vida estava salva, ok. Estava maravilhoso, né? Até o especialista, ele falou, olha, eu só acredito que o Matheus passou por isso porque, claro, vocês estão me contando e porque eu estou vendo essa cicatriz, mas Certo. o corpo dele está perfeito. Ok. Então, graças a Deus, milagre, né? Uhum. Deus fez por completo o milagre. Porém, algum tempo depois dele já recuperado, ele começou a reclamar de dor na barriga. Que você até na primeira consulta e ele com você, você me falou assim, olha, há uns 2 anos atrás, ele sentiu, né? E ele te interrompeu. Ele falou, não, mamãe, naquela época da cirurgia. Aí você falou, não, Matheus, como assim? Eu vi seu olho esbugalhado ali. Foi mais ou menos E aí isso. ele falou assim, mas com 3 anos de idade, Matheus? E ele falou assim, mãe, né? Pelo menos foi como eu vi de fora aqui. né? Foi. Foi isso, né? Eu falei assim, eu lembro que eu falei, não, mamãe, começou umas 2 semanas depois da cirurgia. Quer dizer, Ou dos seja, era uma 3 dor, né? Dos que 3 ele- aos 9 anos, são 6 6 anos, 6 anos. anos e meio de dor. O menino estava com mais anos de dor, mais idade de dor do que de vida. Exatamente. Olha que absurdo, É, né? Porém, essa dor, ela era assim, não era constante, né? Então, ela começou a aparecer, mas não era constante. E então, eu achei curioso o mecanismo que vocês adotaram Isso. para ver. Porque hoje a gente tem uma tabela, que é uma tabela inespecífica, o que pode ser uma dor de 0 a 10, onde 10 é a maior dor, 0 é sem dor nenhuma. Quando eu falo dor 10, é dor 10 para mim. Ou dor 5, é dor 5 para mim. Né? Se a gente transferisse essa dor para uma outra pessoa, talvez essa pessoa falasse, olha, para mim não estou sentindo nada. Ou então, nossa, para mim essa dor parece que é dor 11, né? Então, ela é específica para cada pessoa. Exato. E acho que seu esposo ali, o pai do Matheus, na ocasião falava para ele, né? Filho, classifica essa dor sem saber que existia essa tabela. Sem saber. E o Matheus respondia o quê, Matheus? Qual que era a dor? era na maioria das vezes 9, 10. Tá. Era 9 e 10. E No aí ele começo- começou. No começo era 5, 7, 6, mas daí depois de eu... Você falou isso De para mim, algum tio, eu tempo. nunca senti menos do que 5. Eu devia ter trazido aqui, que eu não vim direto da clínica. Você vê que até o doutor Estranho que devia estar aqui, ó, ele sumiu, ó. Sumiu, tá? Ele Que eu usou- trago o doutor Estranho ele aqui. usou o anelzinho aqui dele. O superpoder, né? Daí Mas ele ele- deixou a caixinha aqui pra gente fazer a dinâmica. Pelo menos isso. Legal. Mas, ó, aí eu lembro que você falava pra mim, ó, tio, eu nunca senti menos do que isso, que era 5, né? Poxa, uma dor média ali, assim. Porque no começo era 5 Ah. e depois de um tempo só foi aumentando, daí chegou um ponto que só ia 9, 10, 9, Quer 10. dizer, pra gente Exatamente. resumir, e aí vocês sempre falavam, né? Olha, mas não é dor de ir ao banheiro? Não é dor de ir ao banheiro, Matheus? No número 2? E ele, falava, sempre, não. e ele sempre falou, não é dor. Então, e nós, como pais, o que a gente fazia? Leva no médico. Sim. Leva no médico. Então, todo ano ele volta E quais no eram os médico médicos? que fez a Ah, cirurgia médico dele. cirurgião. Né? Então, ele pede ali todos os exames de sangue, inclusive, porque o pâncreas fraturado poderia ter desenvolvido uma diabetes, né? Então, assim, nunca teve nada. O especialista em pâncreas também. Que é o endócrino. Também, então a gente sempre procurava. O que tem? Não tem nada. Esse menino está maravilhoso, não tem nada. Ah, mas e a dor? Ah, pode ser que seja alguma... quando o órgão fica... Fibroso ali. alguma fibra, alguma coisa por causa da cicatriz também. Assim, ele tinha 3 aninhos, Quer agora dizer, mas tem para 9 corrigir a anos. cicatriz ia ter que fazer uma segunda cicatriz. Exatamente. O dermatologista, o cirurgião plástico não Exatamente. conseguiriam, né, resolver. Exatamente. E então eu falei, não vou submeter o Matheus a mais uma cirurgia. Nos exames sem clínicos saber também, se os nada. exames clínicos Tudo estão certo, tudo tudo certo. normal. E aí essa dor veio aumentando. E assim, aumentando no sentido de ele reclamar mais vezes da dor.
E agora ele está maior, né? Filho, não é a dor de no banheiro número 2? Não, mamãe, não é. Ah, é a dor da cirurgia. Ele falava, aí a gente perguntava, que número de dor que é? E ele sempre, 9, 10. Muitas vezes ele se contorcia e falava, número 10, mamãe, número 10, mamãe. E eu, assim, Que não judiação, sabia né? o que Sem fazer. saber o que fazer. Não e aí foi sabia o por que isso que fazer. você falou, poxa, será que uma sessão expressa resolve? Né? Isso. Aí, eu conversando com algumas amigas, assim, né, papos de mãe, e algumas indicaram. Ah, vamos um osteopata, mas eu também não tinha muito conhecimento, né? Sim. Então, foi passando, e aí aconteceu essa questão de nos encontrarmos nesse evento, e aí eu ganhei essa sessão e fui no consultório, né? Então, você me explicou como você trabalhava, e, enfim, fui aproveitar ali do meu prêmio, né? Claro. Que foi bárbaro também, descobri que eu tinha uma dor de estimação, e era tão de estimação que eu nem sabia que eu tinha dor, né? Então, depois da sessão, né? Ah, é verdade, foi primeiro você que fez, né? Sim, primeiro eu que fiz. Depois nós contamos uma E aí eu acordei no dia seguinte sem dor. Eu falei, nossa, mas cadê aquela dor que eu acordava todo dia com a dor? Tô Por isso que a gente fala, estranhando. dor de estimação, né? O fim das dores de estimação. Exato. E aquela dor Lembra, era muito sabe? de estimação, porque eu nem lembrava. Tanto Já é era que uma velha no companheira, né? Tanto é que no consultório eu nem comentei que eu tinha dor. Eu só sei que eu acordava com dor. Então, é o quê? Ah, é o colchão, a cadeira que você fica A o pessoa dia fala, inteiro é fortalecer, sentada. né? Imagina, se fosse fortalecer, todo mundo da academia, ninguém teria dor, né? Porque tá todo mundo fortalecendo. Ah, precisa de mais atividade física. Então, assim, você não tinha jeito. E aí, acordei no dia seguinte sem dor, depois 2 dias sem dor, 3 dias sem dor. E aí, chegou a consulta do Matheus, né? Eu falei assim, bom, então, eu falei para você, né, que eu ia trazer o Matheus, e você se dispôs a analisar a situação dele e atendê-lo. E aí, ele foi lá no consultório. E aí, imagine, né? Você viu. Já tinha ido ao gastro, ao cirurgião plástico, né? A vários especialistas clínicos, né? E então nós fomos fazer o trabalho, até porque a gente não trabalha só com osteopatia, mas trabalhamos com casos, e todos os casos são multifacetados, e você que tem tanto cuidado para estudar alguma coisa para o cliente, né? Exato. Isso a gente estava conversando, né? Você começa a chegar a essa conclusão, fala, puxa, a coisa que mais me impactou, né, que foi realmente uma cirurgia que ela tem sequela, imagina, é que a gente hoje aqui não mostrou, né? O Matheus depois, se quiser levantar a camisa aí, mas você tem uma grande cicatriz que vai até embaixo do umbigo, imagina com 3 anos de idade, né? O quanto era proporcional ao corpo, né? Assim, enorme a cirurgia, porque foi exploratória e tudo dando normal, né? E eu sei que depois da primeira sessão, né? Como é que foi, Adriana, depois da primeira sessão? Depois da primeira sessão, que o Matheus foi lá, ele saiu... cirurgia. Isso aí, o tamanho da cicatriz, filho? E ela mudou de aspecto, né, também na primeira. Mudou de aspecto. E aí eu falei, e aí, filho, como que você tá? Em seguida mesmo, né? Saindo de carro com ele, ele falou, mãe, meu corpo está se sentindo muito melhor. Eu estou muito melhor. Eu falei, que bom, meu filho. Então, vamos ver como que vai ser esse andamento, né? E aí, os dias foram passando. Eu acho que é bom lembrar que, naquela semana antes da primeira consulta, ele teve 3 dias de dor. Né? Durante a semana, né? Durante a semana. Antes da consulta. Antes da consulta. Você teve 3 episódios da dor, número 10, né, filho? 9 e 10. Eu lembro que as 2 foram 10 e uma foi 9. Exato. 9 e 8, por aí. Então, e aí você ainda incentivou ele, né, a classificar dor, que fazia sentido. Sim, então, realmente, mostrei assim, a tabelinha, né, de 0 a 10. Eu nem sabia que existia. Então, exato. e aí eu nem sabia que ele já sentia tanto tempo essa dor, né, e quão séria é essa dor para ele, né? Então, alguma coisa ali estava muito fora. E depois da primeira sessão, então? E aí, depois da primeira sessão, a semana toda ele ficou sem dor nenhuma, né? Então, assim, para mim já foi um grande alívio, porque na última semana ele tinha reclamado 3 vezes da dor, né? Da e dor depois 10. já ficou uma semana sem a dor, né? E depois teve a segunda sessão. Eu recomendei 6 sessões para ele, 6 né? sessões, né? Aí você ainda Uma descobriu a cada questão da respiração dele, né? Que ele tinha Tinha dificuldade. bloqueio no diafragma, tinha questões respiratórias, neurais, né?
Porque Agora o que faz o também. nosso diafragma respirar é um nervo que sai aqui do pescoço, aqui da cervical, né? A gente não vai explicar tecnicamente aqui. Existia um bloqueio, então, de condução do cérebro para o diafragma que não fazia ele funcionar. Eu lembro né? que na E aí eu consulta que você fez isso, você deu uma estralada. dá um estralo muito aqui, forte. né? Bem forte, para abrir, né? Tirar essas compressões, para que o nervo transmitisse corretamente a transmissão neural ali para o músculo. Ele começou a expandir até o aspecto, a cor da cirurgia, né? Da ferida cirúrgica ali, né? Melhorou, Isso, Você mudou. era mais Cicatriz. vermelho. E aí ela começou a ficar, né, Isso mais mesmo que complacente, mais móvel. Muito legal. E aí foi muito joia, porque assim, você até hoje, como que estão as dores aí? Sumiu, não tive mais. Que legal. Não Graças tive a Deus. mais. Que legal. Eu lembro que um dia você Obrigada. falou, tio, tô com uma dor, que nunca era menos do que 5, né? Você falou, tio, um dia tava com a dor 3. Eu falei, mas o que você fez? Não, eu não fiz nada. E aí, explorando, a gente sempre acha, né? Aí você tinha jogado um monte de bola ali e comeu um lanche desse tamanho. Desse tamanho. Tinha comido um triplo da casa, mas antes eu tinha jogado um monte de bola. E tava Tinha jogado umas com o estômago 2 horas. vaziozão e depois encheu de uma vez. Quer dizer, aí o organismo não aguenta, né? Porque não para Aí as futebol vísceras, para comer, né? elas precisam também se adaptar àquilo tudo. E mais ou menos o que aconteceu também essa semana passada, que você me falou que teve um dia, mas quer dizer, faz o quê? Uns 4 meses? Setembro, né? Que a gente A teve última Expo sessão, Network, ó. a última sessão do Matheus foi na primeira semana de dezembro. De dezembro. Então, setembro, ó, outubro, novembro, dezembro, agora janeiro, 4 meses. Mas assim, que ele fez as sessões ali em 2 meses, 2 meses e meio. E olha só, né? Com dor zero. E aí eu cheguei e falei o que mais me emocionou também no tratamento, porque assim, uma ajuda a gente sempre sabe que pode dar. Seja ela de 10%, de 20%, que bom que eu consegui te ajudar grandemente aí. Eu fico muito contente com isso, viu, Matheus? 99,999%. É mesmo? Pô, que joia. Sabadaba do. Então o tio fez um quê? Um sabacadabra? É? Sabacadabra. Melhor e agora? Epa, tá certo. Ó, e aí o que acontece? O que mais me emocionou foi quando eu falei para você. Falei, Matheus, mas fala a verdade pro tio, ó. Dor 9, dor 10, ali na tabelinha, é para quando a pessoa não está conseguindo dormir, não está conseguindo comer. É, no meu caso. Aí você falou, Quando tio, mas eu não tinha estava na hora conseguindo de dormir. Eu fiquei com uma dó que ali, ó, fiquei realmente mexido, tá? Daí você resolveu virar o Doutor Estranho Prime. Prime. Doutor Estranho Prime. Ele Tá falou certo. assim, eu vou resolver isso agora. Então, desde a primeira, né? Eu já queria realmente fazer ter essa eficiência aí para você, graças a Deus, né? E, enfim, depois eu ganhei um presente seu também, que eu fiquei muito emocionado. Me fala o presente que você me deu. O presente que eu te dei foi porque você me curou e também porque foi o barquinho mais legal que eu fiz. Foi mesmo. Tem um barquinho lá, ele está até hoje na minha estante, né? Eu devia ter Nossa, trazido aqui, eu não vim da clínica, mas eu devia ter trazido ele. Mas se eu você olho para ele. tivesse vindo da clínica, você teria trazido aqui o barquinho. Mas ele está lá. Ele está lá, é a peça que eu não tiro de lá, né? E aí, para todo mundo que eu conto a história, né, não tão bem como a gente contou aqui, a pessoa fala, nossa, eu ganhei meu dia. Eu falo assim, olha, eu tenho sempre, em alguns casos, né, na semana, no mês, no ano, mas certamente de 2024, você foi um dos maiores cases ali de sucesso e realmente que mostram, né, que um mesmo caso pode envolver vários profissionais, mas a gente precisa que esses profissionais estejam dispostos a saber um pouco mais, a entender que tudo muda na medicina. Veja como na tecnologia, e nas novas cirurgias, e na parte de medicina, da fisioterapia, seja você médico, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, ortopedista, gastro, gineco, todos vocês, né, têm um quinhão, tem a parte que te compete, né, que você precisa, pelo menos, ter realizar a abrangência do trabalho. Talvez você que seja dentista não vá sair da sua área, né? Você vai trabalhar ali na boca, mas se você souber que uma área sua, em conjunto com outro profissional, pode auxiliar um caso desses, eu não entendo como uma pessoa que lida com
com o ser humano, com saúde, não ia querer saber, né, para quem recomendar, e realmente que esses profissionais se recomendem e criem Sim, uma comunidade, sim, sabe? muito Porque tem importante. pessoas sofrendo. Muito. E, sabe, deveria dar cadeia a pessoa não querer saber disso, sabe? É. Sendo que ela está nas mãos dela, né? Nós temos, então, cursos, formações, cursos de pós-graduação, mentorias para esses profissionais, todos eles, né? Para entender melhor. Né? Veja, eu também não atuo com pediatria, né? Principalmente, mas existem casos e casos especiais, como a gente é especializado nos casos especiais, especializado em especial, né? Então, e não são os casos de pessoas especiais, mas casos que envolvam várias especialidades, as interdisciplinariedades. Puxa, é muito bom poder ajudar as pessoas dessa forma, né? Que os profissionais se motivem cada vez mais e consigam. É muito importante, porque nós não sabíamos mais para quem pedir ajuda, e a gente sempre testemunhou o que aconteceu com o Mateus, né? Que foi um grande milagre de Deus na vida dele, né? Eu falo para ele que Deus tem um grande propósito para a vida dele, né? E o propósito, ele tem que testemunhar, sim, né? Só que ele ainda sofria essa dor e a gente não sabia mais onde buscar, né? Então a gente achava que era uma dor que ele ia conviver por toda a vida. Nossa. Né? Então, a partir do momento que você falou, não, eu me interesso pelo caso do Mateus porque eu posso ajudar. Né? Então, assim, eu posso, só de ouvir, eu posso ajudar, é incrível para um pai e para uma mãe. Né? E assim, né, por que a gente desenvolveu esse tema do lar? Né? Porque pode acontecer com qualquer um. Eu que sempre procurei ter um ambiente muito seguro, proporcionar segurança para os meus clientes, aconteceu dentro da nossa casa. Sim. Né? Então, qualquer um pode acontecer. 1 minuto, 1 segundo de descuido, qualquer um pode estar sujeito. Né? E a gente tem que saber que tem recursos. Tem a medicina maravilhosa, tem a emergência, que são anjos, né, que atendem a gente. E tem mais coisas, né? Sim, para que que ele possa usufruir agora de uma infância, do futebol, do jiu-jitsu, de tanta coisa que ele ama fazer, né? Ele é curioso, tem vontade de aprender tanta coisa. De uma forma muito mais tranquila, né? Sabendo que o corpinho dele está realmente 100%. É isso aí. Me agradeço a confiança em vocês. A gente está chegando nos momentos finais. A gente tem tempo para uma pergunta de vocês para mim e a gente já vai encerrar, hein? Mas antes eu quero a sua pergunta. Então vai. Eu quero a sua pergunta primeiro. Qual pergunta? Minha para você? Você ficou com medo quando eu fui mexer em você a primeira vez? Fui fazer a primeira sessão? Um pouco. É? O que você sentiu? O que esse tio estranho aí vai fazer em mim? O que você sentiu? Assim, o que esse cara vai fazer em mim? Ele vai apertar minha costela. E aí, depois? Passou rapidão ou não? Daí depois eu já acostumei. Eu vi que na segunda sessão você veio me abraçar, falou, não é então usual, não assustou, né? A criança vir assim em você, dar um sorrisão e abraçar assim, né? Eu fiz isso também porque você tinha meio que tirado já minha dor, porque eu já passei uma semana sem a dor. Toca aqui, parceiro. Só foi uma semana. É isso aí, Sabadaba Beleza. Então agora, me faz a pergunta, então. Mas antes, ele ainda ficou mal acostumado, viu, Dr. Mário? Porque ele às vezes tem alguma dorzinha. Mamãe, estou precisando de uma sessão com o Dr. Mário. Estou precisando ir no Dr. Mário. Eu falei, hoje eu preciso do Dr. Mário. Ficou muito mal acostumado. Rapaz, o que você quer? Quem que não precisa? Quem que não precisa, rapaz? Eu preciso estralar minhas costas, mas de um jeito profissional. Então, o benefício... De um jeito profissional. O benefício é muito imediato mesmo. Que bom, fico contente de poder ser útil na vida das pessoas, né? É. E quanto mais a gente puder fazer, né? Eu realmente gosto da minha profissão, me dedico, me debruço a ela, né? Há mais de 28 anos, oferecendo curas físicas e metafísicas, e eu quero continuar nessa jornada, né? Na minha missão, né? Então, tá bom? No meu propósito de vida. Agora é a minha pergunta. Manda. Por que você quis estudar a osteopatia? Para cuidar de gente bonita que nem você. Né? Tá bom? E a Adriana ia fazer a pergunta? Eu queria saber... eu sei que os profissionais da saúde podem te ajudar muito.
E além do meu testemunho, né, do que aconteceu com o Matheus, como que eu posso divulgar para as pessoas ou aplicar nos meus projetos o seu método, né? Divulgar e enfim. Está estabelecido a nossa parceria, né? Da gente divulgar realmente esse trabalho, né? Também de arquitetura, tendo esses cuidados, né? Está aqui instalada a nossa parceria, né? Para a gente falar ali para arquitetos, para pessoas próximas e para, né, que as pessoas que possam falar para os profissionais da saúde, todos eles, né? Todos eles podem fazer pós-graduação de multiespecialidade PARCS, como eu chamo, né? Que o PARCS ele foi uma derivação do método SABA. Ele é uma maneira de aplicar o método SABA. São as percepções avançadas, que é a parte emocional, dentro de um raciocínio clínico, né, sistêmico, né, de um raciocínio clínico que envolva todas essas disciplinas, né? Então, percepções avançadas é a parte emocional e o raciocínio clínico sistêmico, que é do PARCS, que é essa parte que envolve todos os profissionais, a parte anatômica, fisiológica, que envolve a medicina convencional, né, de todos esses profissionais. Então, vamos juntos promover a saúde e o bem-estar. Vamos sim. Então, pega aqui para a última dinâmica. Vamos lá. Eu vou pegar. Então, pega. Ô, garoto, hein? Esse daqui é para você. Então, põe essa medalha no pescoço, assim. Só não posso te dar, porque essa daqui é uma medalha do Kung Fu, uma medalha de verdade. Né? Que eu ganhei medalha de ouro no Kung Fu, mas porque você merece uma medalha, né? Então, eu ia te perguntar qual momento que você se sentiu uma heroína, você se sentiu um herói. Eu acho que vocês já disseram tudo, mas fica à vontade. Eu acho que eu me senti um herói uma hora que um menino lá do Recanto, que é o clube lá de Mogi, que eu frequento com meu pai, ele tava com medo. Na verdade, eu acho que era o Gu. Acho que era o Gu, primo. Ele tava com medo de escalar uma árvore comigo. E o que você fez? Daí eu falei pra ele, vamos, Gu, vai ser legal, você vai aprender rápido. Daí não passou 10 minutos e ele já estava subindo. Pô, você incentivou ele, mas foram com segurança, né? Por favor, Matheus. Mas eu ajudei ele. Então, você ajudou ele a vencer o medo dele, né? Ele já estava até subindo pela parte de sair. Que legal, parabéns. Parabéns pela sua bravura aí, garoto. E você, Adriana? Eu acho que, assim, quando a gente consegue realmente proporcionar algum tipo de segurança, mas, em especial, eu acho que a gente sente heroína quando consegue trazer qualidade de vida, principalmente para o Matheus, né? Para o meu filho amado. Que legal. É o que eu falei, né? Já falou tudo aí. Então, mensagem final ali para os espectadores, né? Se a gente fosse mandar uma mensagem para todo mundo escutar, final, qual seria? Eu acho que é isso, assim, que eu acho que hoje nós temos muitas informações, né? A informação está disponível para todo mundo, mas eu acho que tem que parar um pouquinho, né, e pensar aquilo que realmente traz o bem-estar, traz a segurança para a família, porque a gente quer proporcionar muito para a nossa família, né? A gente quer aproveitar as férias, a gente quer a melhor escola, a gente quer o melhor passeio, a gente quer o melhor tudo para a nossa família. Eu também. Mas trazer a segurança e o bem-estar diariamente é algo que precisa ser pensado e tem que ser intencional. É isso aí. Né? Então, não deixem isso, não terceirizem isso e não deixem para trás isso. Exatamente. Né? A gente vai deixar um ambiente lindo, maravilhoso na tendência, mas não abram mão da segurança. Redes sociais da Adriana? Instagram, @Adriana Giroto Arque, e Facebook Adriana Giroto. E é isso. Tá certo. E do Matheus? Eu não tenho. Mas eu queria falar assim... Rapidão, que a gente está acabando, Eu queria falar para todo mundo que trabalha, não tenham vergonha da sua profissão. Beleza, fechou com chave de ouro. E você que está aqui no SabaCast, continue com a gente e já solta aquele like aí, né? Fala que você está joinha, que você está bem e aperta o like, tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.